Vamos começar então a nossa segunda aula agora. Aí hoje eu quero mostrar para vocês mais dois algoritmos, antes da gente passar para a próxima parte, que é a análise de complexidade. Então, se vocês lembrarem lá, na última aula, a gente viu falando a respeito do bubble sort. O bubble sort, a gente tinha lá o nosso vetor, né? Vou desenhar aqui ele novamente. Vou fazer uma cópia aqui. Então, no bubble sort, a gente tinha o nosso vetor aqui. Ele tinha os valores dele, então, por exemplo, lá 2, 3, 1, 4, 5. Ele pegava e sempre olhava a posição atual com a posição da frente, e aí, caso esses valores estivessem fora da ordem, ele realizava a troca. E depois ia fazendo isso para os próximos pares também. Então, ele pegava depois o segundo valor, comparava com o terceiro, depois o terceiro valor com o quarto e assim por diante. Passando por isso aqui, no caso, n-1 vezes, ele garantia que esse vetor aqui estaria ordenado no final. O segundo algoritmo agora que a gente vai ver vai ser o Selection Sort. O que o Selection Sort faz? Ele funciona da seguinte maneira. Imagina que eu tenho aqui o nosso vetor aqui novamente. Vamos pôr aqui um 5, 1, 3, 2, 4. Pode ser. O que o Selection Sort vai fazer? Ele vai selecionar uma das posições, e no caso ele vai iniciar sempre aqui da primeira posição. Ele vai selecionar essa posição aqui e vai falar nesse momento, ó, agora eu vou organizar esse elemento aqui. O que ele faz? Ele pega e compara essa posição que está selecionada com todas as outras do vetor para verificar se ele encontra alguém que é o mais indicado para essa ordenação. Então imagina da seguinte maneira, eu estou querendo fazer o vetor ordenado. Então ele seleciona aqui a posição 5 e aí começa a olhar nesse daqui. Esse segundo elemento é o 1. Aí ele vai ver, bom, o 1 ele está fora de lugar com o 5? Está. Se acontecer isso, o que ele faz? Ele pega e troca os dois aqui. Então agora aqui passa a ter o 1 e aqui passa a ter o 5. Aí ele vai para o próximo. O 3 está fora do lugar? Ou seja, comparando 1 com o 3, está dentro da ordenação. Não faço nada. Depois ele vai para o 2. Ele compara 1 com o 2. Está fora do lugar? Não, não faço nada. Por último, ele compara o 1 com o 4. Está fora do lugar? Não, eu não faço nada. Terminei de passar por todo o vetor, eu consigo ter a garantia que essa primeira posição aqui, ela já está ordenada. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai fazer o quê? Agora a gente vai para a frente. Deixa eu selecionar isso aqui, apagar. Agora a gente vai analisar a segunda posição. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Só porque a gente não precisa olhar dos elementos para trás, a gente só olha os elementos que estão para frente. Então ele vai vir aqui e vai comparar o 5 com o 3. Está fora de lugar? Tá. Então eu vou fazer a troca. Então para cá vai vir o 3 e para cá vai vir o 5. Aí ele vai comparar o próximo. Agora é o 3 com o 2. Está fora de lugar? Tá. Então eu faço a troca. Então ele manda o 3 para cá e aqui fica sendo o 2. E aí, por último, ele vai olhar com essa última posição e vai ver, tá fora de lugar, não tá, então deixa quieto. Terminou, quer dizer que a primeira e a segunda posição já estão ok. O que eu faço? Venho aqui para encaixar a terceira. E aí faço o mesmo procedimento. Tá fora de lugar, então ele vai fazer a troca, no caso, do 3 com o 5. Aí ele vai vir aqui na frente, comparar o 3 com o 4, não está fora de lugar, ele não faz nada. Terminou a terceira troca, vai comparar a quarta posição. Chegou na quarta posição, ele vai comparar com o da frente. Está fora de lugar? Se está, ele tem fazendo a troca. Então aqui fica a 4 e depois fica a 5. Chegou nesse momento aqui, o que acontece? Ele vai verificar. Bom, a última posição não tem ninguém na frente dela, então por garantia de exclusão, a gente já está com ela ordenada. Então nesse momento eu sei que eu posso interromper o meu algoritmo, que a ordenação foi concluída. Entenderam a ideia do Selection Sort? O visual dele aqui, eu sei que não está muito bonito o meu desenho, mas deu para entender a noção dele, como que ele age, qual que é o comportamento do algoritmo.
Tranquilo? Beleza? Então vamos fazer a parte do código dele aqui, a codificação. Vou vir aqui, fastdio, iostream. Então nós vamos ter aqui o nosso vetor. Vamos pôr um vetor aqui de algumas posições a mais. Nesse caso aqui, ele tem 3, 6, 9, 10 posições. Então é 10. Aí nós vamos vir aqui, nós vamos chamar a nossa função de imprime vetor. Depois nós vamos chamar o nosso selection sort. E por último, nós vamos imprimir de novo. Para a gente ver o que acontece. Vou vir aqui e vou criar minhas duas funções. Imprime vetor. E selection sort. Vou rodar aqui só para mim ver se está tudo ok. Já está rodando, não vai fazer nada, porque nenhuma das minhas funções não faz nada ainda. Beleza. Vou vir aqui, vou rodar um for aqui, só para imprimir. Só essa parte aqui do... Hoje está ruim de digitar. Vetor na posição I. E no final vou dar um barra N aqui. Vamos ver. Beleza, está imprimindo o vetor duas vezes porque a gente não fez a ordenação. Agora vamos começar a fazer essa ordenação. Então nós vamos trabalhar, igual vocês observaram, sempre com a primeira posição aqui sendo fixa e vai caminhando de um em um passo, e a segunda posição também caminhando de um em um. Então nós vamos ter duas repetições acontecendo nesse vetor, sendo que essa primeira repetição aqui a gente pode utilizar como sendo o i, que indica qual posição que eu quero arrumar no meu vetor, e a segunda posição pode ser indicada pelo j, que vai determinar qual das posições que eu vou comparar para poder fazer ou não a troca. Então vou vir aqui, vou começar o meu for aqui no i. O i é a posição que eu tenho de ajustar. No caso, o i não precisa ir até o final, então ele pode ir só até a posição, no caso, n-1. Então, por quê? Porque a última posição a gente não precisa comparar, porque ela, por exclusão, já vai ficar ordenada. E a segunda comparação que a gente vai fazer é o j. O j é com quem eu vou comparar. Vocês podem observar que em cada passo do algoritmo, ele sempre compara com a posição logo da frente, é a primeira coisa. Ele não precisa olhar para trás. Então, enquanto o i estiver valendo 0, o j vai começar a comparar sempre valendo na posição 1. Quando o i estiver valendo 1, o j vai começar na posição 2, e assim por diante. Então, enquanto o i está na posição x, o j sempre vai estar na posição x mais 1. Então, o meu j vai começar sempre em i mais 1. E vai até o n, porque ele sempre vai até a posição final, e j mais mais. Aí agora eu vou vir aqui e vou comparar. Se caso o vetor na posição j, que é quem eu estou analisando, for menor do que o vetor na posição i, na verdade eu vou fazer o contrário. Se o vetor na posição i for maior do que o vetor na posição j, quer dizer que o quê? Se o cara que está aqui na posição fixa é maior do que o cara que eu estou olhando ali para a possibilidade de troca, quer dizer que eles estão fora de ordem, uma ordenação crescente. Então eu preciso fazer a troca dos dois. Fazer a troca, eu crio um x, né? E guardo uma das posições. Substituo um pela outra. E por último, coloco na posição que eu troquei, eu coloco aquele x que eu guardei. E está pronto o nosso algoritmo de ordenação do selection sort. Então a gente vai ter a posição i, que vai determinar qual posição eu estou tentando ajustar.
ela vai começar sempre em 1 e vai até n-1, sempre em 0, no caso, né, com a indexação do vetor, e vai até a penúltima posição, porque a última ela já fica ordenada por exclusão. A segunda parte aqui é a comparação de qual posição possível de troca. Então, ela sempre começa na posição logo à frente do meu vetor que eu estou comparando. Então, ela sempre começa até em i mais 1 e vai até o n, vai até o final do meu vetor. E aí, aqui dentro, se eu correr de o vetor na posição i, que é o camarada que eu estou olhando aqui agora, se esse aqui, que é o vetor na posição i, for maior do que o vetor na posição j, quer dizer que os dois estão fora de lugar. Se os dois estão fora de lugar, eu vou efetuar a troca entre as posições, utilizando esse algoritmo aqui que compara e faz essa troca. Questão do algoritmo aqui, tranquilo também, pessoal? Beleza? Vou rodar ele aqui só para garantir. E aí vocês podem ver que no final ele já vai ficar ordenado aí para a gente. Então, está tranquilo. Ficou alguma dúvida quanto ao selection sort? Não? Então vamos para o próximo aí, que é o insertion sort. Quero terminar esses dois aí para que na próxima aula a gente já comece a parte de complexidade também. Vamos agora ao selection sort aí para mim entender, o insertion sort, desculpa, para me explicar para vocês como que ele funciona. Então imagina aqui que eu tenho um vetor, né? 5, 1, 3, 4, 5, pode ser. Deixa eu salvar meu backup aqui. Vou fazer um backup desse camarada aqui também. Então imagina da seguinte maneira. Eu tenho o vetor aqui agora, ele vai começar fazendo pelo sempre o insertion sort. O insertion sort, ele tem por característica ele sempre ir analisando os novos elementos que vão entrando para eles irem sendo organizados. Então ele parte do pressuposto da seguinte ideia. Se você tiver um vetor de apenas uma posição, ou seja, se ele pegasse aqui e analisasse só daqui para trás, ele ia falar assim, ó, se eu tivesse um vetor de apenas uma posição, não importa qual que é o valor desse vetor, ele já sempre estaria ordenado. Então ele parte desse pressuposto, que quando eu olho a primeira posição, eu venho e esse valor já está ordenado. E aí você pode imaginar isso aqui como sendo uma... Imagina que você está jogando um jogo de baralho e essa primeira carta aqui é uma carta na sua mão que você precisa posicionar lá para fazer uma ordem. Essa primeira posição, você já sempre está garantido que ela já está ordenada. E aí o que ele vai fazendo? Para ele poder solucionar nos próximos, ele vai ampliando o campo de visão dele, adicionando mais uma, como se fosse mais uma carta de cada vez. Então eu já tenho um vetor lá que está na posição 5. Eu sei que esse vetor já está ordenado. E aí eu quero adicionar esse segundo elemento, que é a posição 1. O que ele vai verificar? Bom, esse camarada aqui, como eu sei que o meu vetor está ordenado, já está correto, eu sei que a última posição desse vetor vai ser sempre a maior até esse momento. Eu vou comparar esse cara aqui para ver. Bom, ele é menor do que essa última posição? Se ele é menor, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha troca. Então ele vai vir aqui e vai trocar ambos de lugar. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar o 5. Quando ele chegou aqui com 1 aqui, ele viu que não tem como fazer mais nada, então ele vai e finaliza. Nesse momento, se a gente analisar só essas duas posições do vetor, ele já está ordenado. Aí o que ele vai fazer é como se vocês, então, é só vocês imaginando, é como se vocês tivessem já duas cartas na mão organizadas. Ele vai ampliar o campo de visão dele mais uma vez, adicionando mais uma posição. Aí ele vai ver, como eu sei que esse vetor está ordenado, a última posição é sempre a maior, ele vai ver. Bom, o 3, ele é menor do que o 5? Se ele é, eu vou fazer a troca entre os dois. Ele vai vir aqui, 3, 5. Aí ele vai ver de novo, o 3 ele é menor do que 1? Não, então eu não vou fazer troca, porque dessa forma eu garanto que o meu vetor já está ordenado. E aí a gente encerrou com as 3 primeiras cartas, ou seja, as 3 primeiras posições do vetor já ordenadas. Terminou isso, o que ele faz? Adiciona mais uma posição para ser classificada. E aí ele faz o mesmo procedimento. O 4 é menor do que o 5? Então eu faço a troca. Então ele vem aqui e fica o 5, fica o 4.
Aí ele continua. O 4 é menor do que o 3? Não. Então para quieto. E aí eu vou e adiciono a última posição, nesse caso aqui do vetor. Venho aqui e adiciono. E aí ele compara. O 5 é menor do que o 5? Não. Nesse momento, a gente consegue inserir e garantir que o vetor estivesse ordenado. Imagina que aqui fosse um 2, só para ficar melhor aí o nosso exemplo. Então ele vai ver, o 2 é menor do que o 5? É. Então eu faço a troca e passo o 2 para cá. Aí depois, o 2 é menor do que o 4? Sim. Então eu faço a troca, passo o 2 para frente. O 2 é menor do que o 3? Sim. Então eu faço a troca, passo o 2 para frente. O 2 é menor do que o 1? Não. Então nessa posição ele ficaria ordenado. E aí ele vai fazendo sempre isso. Se eu tivesse mais posições, ele iria acrescentando sempre um por um para poder ver. Bom, esse camarada aqui, ele é possível posicionar ele mais anteriormente? Se sim, a gente vai e faz essa troca aí. Se não, a gente vai e deixa ele quietinho aí no lugar onde ele está. Entenderam a ideia do insertion sort? Alguma dúvida? Se não tiver dúvida, nós já vamos para a codificação. Beleza? Podemos ir para o código, então. Ok. Eu vou fazer aquele Ctrl+C, Ctrl+V maroto aqui. Só para mim poder aproveitar toda essa parte aqui. Eu vou chamar aqui o insertion sort. Vou apagar esse código aqui todo e vou trocar aqui embaixo. Só para... Só vou poder utilizar o mesmo código aqui, mas com a nova ordenação. Então tá aqui o nosso insertion sort. Vamos então fazer a mesma ideia que ele segue lá. Lembra o que a gente comentou? Ele já classifica a primeira posição como sendo certa. Então ele vai começar a estudar o vetor a partir da segunda posição. Então o nosso primeiro for aqui, ele vai começar na segunda posição do vetor. Se a primeira posição é a 0, a segunda posição vai ser a 1. Então essa é a primeira coisa que ele faz. E aí o que acontece? Ele vem e vocês viram que ele pode ir fazendo trocas sucessivas. Mas não é necessário ele fazendo as trocas. Por quê? Porque quando ele vai fazendo essas várias trocas, isso pode causar um pouquinho de lentidão cada operação de troca. Então o que ele faz? Ele pega aquele cara que está ordenando, igual se vocês verem lá quando eu fui fazendo o 2. O que acontece? Eu vim aqui e vi que o 2 era a carta da vez a ser analisada. Eu posso vir aqui e só tirar ele para fora aqui, ó, guardando esse 2 aqui numa variável temporária. Por exemplo, vou chamar ela de x aqui. E aí eu guardo 2. E aí eu vou comparando das posições. Se o x era aqui, eu vou comparando sempre as posições de trás e vou vendo. Bom, essa carta, esse valor é maior do que x? Se for, eu empurro ele para trás. E aí vou para de trás. Esse valor é maior do que o de x? Empurro ele para trás. Esse valor é maior do que o de x? Empurro ele para trás. Esse valor não é maior? Aí ele para e nesse momento eu venho aqui e encaixo o meu x. Que aí eu vou só jogando as posições do vetor para trás sem a necessidade de fazer a troca completa. Como eu sempre vou estar movimentando apenas um único elemento, a gente não precisa fazer a troca completa. A gente pode só guardar ele ali de fora e aí depois ir comparando a partir dele. Então vou vir aqui, vou criar o meu x, que vai ser o vetor na posição i. E aí agora eu vou começar o meu segundo for, que é o que vai ser o meu j, vai ser sempre na posição atual menos 1, porque eu vou começar sempre na de trás. Então o meu j vai começar sempre na posição atual menos 1. J tem de ser maior ou igual a 0. E além de tudo, para que essa condição seja válida de fazer essa troca, além do j ser maior ou igual a 0, para não chegar aqui no início do vetor, eu tenho de comparar que o vetor na posição j tem de ser maior do que x. Porque eu só vou fazer essa troca enquanto o vetor na posição j também for maior do que x. E aí eu vou decrementando esse j. O que vai acontecer com esse j? Vamos analisar aqui, voltando para trás aqui do meu vetor. Então imagina que eu tenho essa posição aqui. Então o x vale 2,
O I, ele está bem nessa posição aqui, né? Esse é meu I. E aqui está meu J. Se a gente fosse considerar pela indexação, o I começa valendo 4 e o J está valendo 3. Aí ele vai vir e vai comparar. Quem que é o cara? Então, esse X está valendo 2. Eu vou vir aqui e vou verificar. J é maior ou igual a 0? 3 é maior ou igual a 0. Beleza, deixa eu até pôr aqui lado a lado que dá para a gente ficar mais fácil. Peraí que eu vou achar a posição certa para isso aqui. Aí, beleza. Então ele vai vir aqui e vai comparar. Esse aqui é o J. J é maior ou igual a 0? É, beleza. Quem que é o vetor na posição J? É o 5. 5 é maior do que 2? É. Então quer dizer que ele está aceito. O que, que eu faço? Eu vou jogar esse camarada para a posição logo à frente dele. Então, o vetor da posição J mais 1 recebe o vetor da posição J. Então, quem que é o J mais 1 é esse daqui. Eu vou vir aqui e vou jogar o meu 5 aqui dentro. Aí a mesma coisa, o que vai acontecer com o meu J? Vai decrementar, vai vir para 2. Aí ele vai vir. J é maior ou igual a 0, ou seja, 2 é maior ou igual a 0? É. Quem que é o vetor na posição J? É o 4. 4 é maior do que X? É. Então eu vou vir e vou jogar o 4 para a posição para frente. Aí ele vai, decrementa o meu J. Quem que é o vetor na posição J agora? É o 3. J é maior ou igual a 0? É. Vetor na posição J, que é o 3, é maior do que o meu X? É. Então o que, que eu faço? Jogo esse 3 para trás. Então eu venho aqui, coloco o 3 aqui. Decremento o meu J passa a valer 0. J é maior ou igual a 0? 0 é maior ou igual a 0? Sim. Quem que é o vetor na posição J? É 1. 1 é maior do que 2? Não. Então a gente não vai fazer essa troca. Nesse momento a gente para. Quando a gente parou, o J está nessa posição aqui, que foi a primeira que é maior do que já está correta. Então o X, que é aquele valor que eu tinha guardado lá no início, ele tem de ser encaixado logo na frente aqui desse J. Então no final eu vou vir aqui e vou falar que vetor na posição J mais 1 recebe o X. E aí nesse caso aqui em específico, vocês podem ter visto que diferente dos outros, eu não declarei o int j aqui. Por quê? Porque se eu declarasse aqui como sendo int j, esse j ia morrer nesse momento e depois do for aqui eu não ia saber quem que é. Nesse caso, eu preciso fazer a declaração das minhas variáveis em separado, porque eu preciso saber qual que é o valor que o j parou para que eu use ele logo após. Então, eu vou ter de vir aqui. O I não tem tanta necessidade, mas o J precisa. No caso aqui, eu já vou declarar os dois. Eu vou declarar tanto o I quanto o J. Por quê? Porque nesse momento que o for termina, eu preciso saber exatamente em qual posição que o J parou. E se eu declarasse ele aqui com o int, assim que ele encerrasse o for, essa variável deixaria de existir, seria desalocada lá da memória. Dessa forma aqui, a gente garante que essa variável existe na memória enquanto essa função estiver rodando. E aí a gente garante essa capacidade de conseguir pegar esse valor de J aqui após a execução do vetor. Vamos rodar aqui para a gente ver o que acontece. Aí ele vai ordenar aqui também, normalmente igual aos outros algoritmos de ordenação. Quanto a esse algoritmo do Insert and Sort, ficou alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Sem dúvidas? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer igual lá da disciplina de banco, vou passar uma atividadezinha daqui a pouco para vocês, vou colocar esses códigos lá para vocês consultarem e tal, e aí vocês desenvolvam uma atividade aí para mim. Eu vou vou pedir para vocês fazerem a execução de um algoritmo, eu vou pôr um exemplo e vocês sigam baseados nele aí para poder entender, para poder ver o que acontece, beleza? Então, tranquilo, então. Então, eu vou finalizar por aqui. Estou postando tanto a aula quanto o exercício daqui a pouquinho no Google Classroom, tá? Então, boa noite para vocês. Qualquer coisa, eu ainda estou aqui no Discord para tirar dúvidas sobre a atividade. Valeu!